Então, pessoal, boa noite. Legal aí todo mundo junto de novo para mais uma reunião, uma discussão. Hoje a gente vai fazer uma visão geral do tratamento das úlceras crônicas e introdução às coberturas. Então, como que a gente define úlcera crônica? Igual na última reunião nossa, eu falei que uma úlcera crônica ela pode ser definida como uma lesão que está fisiologicamente prejudicada, devido a uma interrupção do ciclo de sua cicatrização. Então, o processo de reparo, ele falha. A falha na restauração da integridade anatômica e funcional do local da lesão. Então, uma ferida crônica, ela não progride por meio de uma sequência normal, ordenada e oportuna de reparo. As úlceras crônicas são muito comuns e muitas vezes são tratadas de forma incorreta. Hoje a gente vai dar uma revisada nesse tratamento. A fonte principal dessa reunião de hoje é esse consenso que saiu agora no final do ano, da professora Luciana, lá de Botucatu. Ela é uma dermatologista que é um ambulatório de feridas, excelente, fez parte da minha formação, então agradeço muito a ela. Os custos sociais da ferida, todo mundo tem uma noção que é muito difícil a pessoa conviver com uma ferida, então ela tem aí esse custo estimado aí de quase 96 bilhões em 2014 lá nos Estados Unidos, e foi visto que de 1 a 2% das pessoas têm lesões crônicas que não cicatrizam. E as úlceras crônicas, principalmente as diabéticas, elas precedem aí 85% das amputações. Então, as pessoas acabam perdendo uma parte do membro, geralmente desencadeado por uma ferida. Então, uma ferida realmente tem que soar um alarme aí em quem assiste o paciente. Algumas úlceras podem levar décadas para cicatrizar. Imagina uma pessoa aí convivendo com uma ferida por 10, 20, 30 anos nos seus membros inferiores, pode levar a depressão, isolamento, sofrimento familiar. E uma taxa de mortalidade de 5 anos após o aparecimento de uma úlcera diabética de 40%. Então, 2 pessoas a cada 5, infelizmente, falecem 5 anos depois. A úlcera é o marcador de mortalidade. Então, para a gente relembrar, que a gente conversou na semana passada, os estágios de cicatrização, uma sequência complexa de eventos que começa com a lesão e termina com o fechamento bem-sucedido da lesão. Ela geralmente tem 4 estágios: a hemostasia, a inflamação, a proliferação e a maturação. E essas fases elas se sobrepõem à medida que as citocinas e os fatores de crescimento orientam o processo de cicatrização. Na maioria das vezes, as úlceras crônicas não progridem além da fase inflamatória. Então, é uma úlcera que para de sangrar, mas continua inflamado. Então, é aí que a gente vai agir para tentar fazer com que as células proliferem e formem uma cicatriz que amadureça e restabeleça a função daquele local. Todas as lesões têm o potencial de se tornarem crônicas. Então, esse é um mantra, né? Então, qualquer ferida, qualquer trauma, lesão externa, ou até mesmo de causa interna, uma úlcera, ela pode cronificar. Apesar das diferenças na etiologia, as feridas crônicas compartilham certas características. Níveis excessivos de citocinas pró-inflamatórias, infecções persistentes, formação do biofilme aí que a gente vai discutir, que é um dos nossos vilões, e células senescentes que não respondem a estímulos reparadores. As células envelhecem do leito da ferida e acabam não respondendo ao que você faz para tentar fazer cicatrizar a ferida. Esse slide estava na última reunião, as causas subjacentes mais comuns das feridas e das úlceras, mas a gente pode ver que existem muitas outras causas de úlceras que a gente vai passar. Então, a causa infecciosa é muito importante. Então, nem toda ferida é vascular, graças a Deus, mas a gente tem que ver que tem outras causas e a gente tem que ir atrás da causa. Então, por exemplo, aqui nessa figura a gente vê de um lado a PB-micose, uma úlcera crônica, e do lado direito aí uma infecção fúngica aí que reapareceu, a mucormicose, que é uma infecção que dá uma micose mesmo, que dá pelo fungo que causa o bolor do pão, que dá nas pessoas aí imunossuprimidas. Então, acabou aparecendo no COVID porque o pessoal tá usando ainda muito corticoide. Então, imunossuprime a pessoa, aparece aí essa mucormicose ou fungo negro. Outras causas aí da droga induzida
para causar ferida. Então, aí, para quem já coagulou com varfarina, de vez ou outra encontra aí uma necrose de pele causada pela varfarina, questão de prova, até de título para quem presta prova, muito graves aí. Então, uma foto para a gente relembrar. Causas neoplásicas, importantíssimo, a gente não pode esquecer do câncer. Às vezes fica tratando uma ferida aí de longa data, e quando vai ver já é um câncer avançado, perdeu tempo, às vezes evolui para amputação por causa disso. A gente vê aí nessas fotos aí carcinoma espinocelular, você vê que são feridinhas, parecem bobas, aspecto tranquilo, mas ficam aí nos seus locais por anos, e no fundo é um SEC, e o tratamento é diferente, não é curativo. Doenças sistêmicas, né, o diabetes, nosso principal vilão também aí, que acompanha o vascular. Tem outras causas genéticas, hipertensão, doenças inflamatórias, deficiências nutricionais. A gente vê uma criancinha aí com deficiência de B1, o beriberi, aí causando lesão de pele, sendo que o tratamento, que a prevenção era feita dando vitamina B1. Antigamente tinha mais isso, hoje em dia os alimentos são muito enriquecidos, é mais difícil de a gente encontrar esse tipo de lesão. Outras causas cutâneas primárias, necrobiose, pioderma gangrenoso, que de vez ou outra a gente encontra, tem que estar na nossa cabeça, pênfigos bolhosos, aí doenças dermatológicas mesmo. Então aí a gente vê um pioderma gangrenoso, uma lesão bem feia na coxa desse paciente aí, então o tratamento tem que ser dermatológico também. É importante aí para a gente tentar cicatrizar. Relacionado ao uso de drogas, tem que sempre lembrar, uma úlcera esquisita, num paciente jovem, que geralmente não devia ter, pode ser uma embolia bacteriana ou uma vasoconstrição induzida por cocaína. A gente vê aí, ó, esse membro aí com essas necroses pontuais aí, o paciente provavelmente teve uma vasoconstrição pela cocaína e fez necrose. Simula a lesão do frio por vasoconstrição. Então, tem que estar também em mente. Queimaduras, mordidas pós-cirúrgica, né? As lesões traumáticas da pele. Então, essa queimadura, uma queimadura no ombro, aí extensa, virou uma úlcera crônica, aí vai demorar um tempinho para cicatrizar. Às vezes nunca cicatriza. Fictício também acontece, é mais raro, mas pode acontecer. O paciente simula uma ferida, ele se machuca ou ele passa alguma coisa para simular que está com algum problema. Coloquei essa foto para exemplificar aí. A moça passou ketchup no rosto aí para simular alguma coisa. Causas vasculares, né? A gente vai discutir isso na próxima reunião, vai mais a fundo, mas aí as doenças venosas, arteriais, causam importantes feridas aí, lesões, perdão, úlceras na perna das pessoas. A gente vai esmiuçar na próxima reunião. Vasculites, né? Doenças reumatológicas, elas causam também lesões, úlceras, tem que estar pensando nelas também. Vasculopatias, doenças do sangue, então podem causar úlceras. O que é importante de toda essa lista, né? Uma lista extensa, mas o que a gente vê? Que a morbidade e os custos associados às feridas crônicas destacam a necessidade de implementar diretrizes de prevenção e tratamento. O exame físico sozinho muitas vezes pode orientar o diagnóstico. Todos os pacientes com úlcera de membros inferiores que não cicatrizam devem ser submetidos a avaliações vascular e dermatológica. Feridas atípicas que não cicatrizam devem ser biopsiadas. Então, quando tem uma ferida de longa data aí que está acompanhando, uma escara de pressão, lá que tem anos que não cicatriza, o que eu preciso fazer? Às vezes apareceu um câncer junto, né? Locais inflamados do corpo podem desenvolver neoplasias. Então, às vezes apareceu um carcinoma lá, e ela tem que ser biopsiada, não pode perder. Mas biopsiar úlceras crônicas todas? Todas. Se elas não estão cicatrizando, alguma coisa está errada. O normal é cicatrizar com o suporte adequado, a tendência é a ferida, a lesão, a úlcera cicatrizar. Se ela não está cicatrizando, tem que fazer biópsia, porque pode ter mais coisa envolvida, o tratamento está incompleto. Então, qual é a avaliação mínima de uma úlcera crônica, né? Então, a gente tem que sempre descrever as 6 características da úlcera. Onde ela está, o tamanho, a profundidade, as bordas, o que drena quando se a drenagem é espontânea ou a expressão e o tipo de tecido. Então, vamos dar um exemplo aí de uma úlcera venosa. É uma úlcera perimaleolar,
ela pode ter aí uns seus 5 centímetros, uma ferida rasa. Os bordos, eles podem ser elevados ou tendendo ao fundo da ferida. Às vezes drena um exudato transparente, seroso, ou às vezes drena secreção purulenta. E o fundo da ferida, ele pode ser granuloso, pode ser fibrinoso, esfacelos, né? Então, a gente tem que sempre guardar, quando vai escrever qualquer ferida, tem que dar essas 6 características. Faltou uma característica, pode atrapalhar a conduta. Se você esquece de falar que o fundo é granuloso e passa clorexidina, alguém indica clorexidina na ferida, você está retardando a cicatrização. Então, tem que falar sempre essas 6 características. Qual que é a base do tratamento de qualquer úlcera crônica? Existe esse acrônimo aí, TIME, né? Então, ou time, né? No termo inglês é time, mas a gente passa para TIME. Então, a gente tem que ver esses 4 itens. O tecido tem necessidade de debridamento? Infecção está presente? Então, temos que fazer controle. A umidade, tem que fazer o equilíbrio da umidade, nem tão seco, nem muito úmido. E as bordas, os extremos, têm que ser preservados, tem que ser cuidados essas bordas. Então, TIME, qualquer ferida, você olhou para a ferida, depois de falar as 6 características, vai tratar, começa por TIME. O que você vê no T, no tecido? Se existe presença de tecido não viável ou deficiente. O que causa isso? Uma matriz extracelular irregular ou detritos celulares alterando a cura. Como que você enfrenta isso? Através do debridamento. Então, pode ser cirúrgico, pode ser autolítico, enzimático, biológico, mecânico, ou até com terapia de pressão negativa, aí que vai ser assunto de uma reunião mais para frente. Quando você faz essa gestão, você restaura a base da ferida, o fundo, né? A fundo ou base, e proteínas funcionais da matriz extracelular. Qual o objetivo, então, do T? É que a gente tenha uma base da ferida viável, né? Ela precisa ser viável para a gente alcançar a cicatrização. No I, a gente vê infecção e inflamação. O que causa isso? Ou a presença do biofilme, ou uma inflamação prolongada aí por citocinas inflamatórias, uma alta atividade de protease e uma baixa atividade de fator de crescimento. A gestão disso é controlar o biofilme. A gente vai ver mais para frente como que a gente faz isso. E de resultados, então, a gente espera uma baixa contagem bacteriana, uma inflamação controlada, nas citocinas uma baixa atividade de protease e uma alta atividade de fator de crescimento. Então, atuando na letra I, a gente faz com que a borda avance da ferida. Então, é o I, a infecção, a inflamação, que atrapalha muito da borda acompanhar, de cobrir a ferida. Às vezes a ferida não cicatriza pelo biofilme, aí você fala, nossa, não reduz de tamanho, é biofilme. Então, tem que atuar em cima do biofilme. Então, na letra M, a gente vê o molhado, moisture, né? A gente vê a umidade da ferida. Ou ela está em falta, ou ela está em excesso. Se ela falta, ela não proporciona um meio adequado para a migração celular. As célulazinhas lá precisam de água para andar em direção à ferida. Então, a gente precisa hidratar ela, ou hidrogel ou hidrocoloide. Então, fazendo isso, você melhora a migração celular pelo equilíbrio da umidade. Agora, se está em excesso, vai macerar as bordas. Então, a gente precisa, na gestão, atuar com curativos ou formas de retirar esse excesso de umidade. Controlando o excesso de líquido, a gente acaba impedindo a maceração da borda. E o objetivo dessa conduta da letra M é o equilíbrio da umidade. E na letra E, por último, a gente tem os extremos, né? Os extremos, eles, quando tem problema, a gente tem aí uma falta de migração dos queratinócitos das bordas, ou uma normalidade da matriz celular, ou também atividade anormal de protease. A gente tem que reavaliar a causa e considerar terapias auxiliares, como debridamentos, enxertos, agentes biológicos, terapias farmacológicas, outras tecnologias. Então, essa aborda, quando está com um aspecto ruim, a gente tem que atuar nela para fazer com que avance. Então, uma borda que não vai em direção à ferida, ou ela tem um problema no leito da ferida, na base, um biofilme, ou ela tem um problema na borda em si. Aí, atuando nela, às vezes tem muito tecido digitalizado na borda, atrapalhando. Uma borda que vai em direção à base da ferida é uma boa borda. Uma borda que foge, que é alta,
Em relação à ferida, é uma borda que está sofrendo por algum motivo, ela não está conseguindo ir em direção à ferida. Então, a limpeza da úlcera. Tecidos desestabilizados, corpos estranhos e detritos são fatores que impedem a cicatrização de feridas. Sua remoção é essencial para a cura. A limpeza é a etapa inicial do tratamento e deve ser realizada com a aplicação de produtos atóxicos, sem danificar o tecido viável existente. Úlceras crônicas, então, podem ser limpas com soro fisiológico, água da torneira e, o que me perguntaram na última aula, o PHMB. O PHMB é excelente para a limpeza de úlceras crônicas. É uma ferramenta importante, mas, infelizmente, é caro. Então, a gente, às vezes, tem que ficar aí com soro ou com água da torneira. Então, o soro fisiológico ele é adequado por ser isotônico, tem o mesmo pH do plasma, ele é hipoalergênico e não interfere no processo de cicatrização. No entanto, ele tem muito pouca força para limpar tecido colonizado ou infectado. A água da torneira tem fácil acesso, mas o efeito dela não é superior à solução salina. Me perguntaram, depois da última aula, se numa lesão, uma ferida, né, um trauma, se pode limpar, dar uma mangueirada, pegar a água da mangueira e mandar na ferida. Pode, a princípio sim, se a água for limpa, tratada, tudo, não tem problema nenhum. Porque vocês lembram, o que importa é a pressão, né? A pressão. É igual quando a gente vai limpar o chão da calçada, lá joga a mangueira, não sai, você coloca o dedinho na ponta da mangueira, aumentando o jato, aí limpa. É o mesmo princípio. Então, a água da torneira é excelente aí para limpeza, colocar no chuveiro também é excelente. O importante é a pressão em relação a esses dois. O PHMB, ele tem uma boa eficácia bactericida, então ele já é diferente na sua pressão, ele tem a parte química dele. É um antisséptico de baixo risco, com excelente perfil de tolerância. Tem baixo risco de sensibilização de contato e ação antimicrobiana em lesões agudas ou crônicas infectadas. Sua ação físico-química previne o aparecimento de resistência bacteriana. Então, é muito difícil ter bactéria resistente a ele. Quando associada, então, à betaína, ela tem o debridamento autolítico. A gente vai ver mais para frente o que é isso. Então, esse é um exemplo aí do PHMB. Serve para limpar, debridar, contaminar e umidificar feridas. É excelente, só que ele é mais caro, bem mais caro que a água da torneira. Então, ele tem que rever a situação de cada lugar de trabalho. O PVPI, né, o povidona iodo, ele é um antisséptico conhecido, mas seu uso, tratamento ou prevenção de infecções e úlceras é discutível, pois pode causar alergia, tem baixa penetração e tem efeito tóxico nas células, prejudicando a regeneração dos tecidos. No entanto, uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados mostrou que o iodo não prolongou ou reduziu o tempo de cicatrização de úlceras crônicas quando comparado com outros antissépticos. Então, a princípio, não se usa PVPI numa úlcera crônica. Né? Então, esse frasquinho aqui não serve para a gente quando o assunto é úlcera crônica. Outros agentes, então a clorexidina, aí, que a gente gosta muito, o ácido acético, permanganato, solução de hipoclorito, eles são muito seguros quando a pele está intacta. Agora, se a úlcera está aberta lá com fundo, com granulação, é ruim. Então, não se usa clorexidine, por exemplo, se você quer limpar uma ferida crônica lá, ela está evoluindo bem, bonitinha, e você manda um clorox em cima lá, pronto, machucou o tecido de granulação, retarda a produção de colágeno, não se usa diretamente. Esses materiais são excelentes para a pele íntegra. É igual quando a gente vai funcionar um portocate, passa o clorexidine, não passa álcool, passa clorexidine. Mas quando tem ferida, lesão, úlcera, não passe, né? Então evite isso. O debridamento, esse assunto é muito importante. Essa parte começa a ficar mais interessante porque é mais intervencionista. Anormalidades teciduais em feridas crônicas desencadeiam o acúmulo de tecidos desestabilizados e necróticos. É necessário debridamento regular para reduzir a necrose e obter tecido de granulação saudável. Então, é o debridamento regular que ajuda a cicatrizar. Então, quando a gente tem um ambulatório de curativos, por que cicatriza? Porque nesse ambulatório, o paciente volta, não é para fazer o curativo em si. Fazer o curativo ele consegue fazer em casa. Na verdade, para ser debridado. Porque o debridamento remove o biofilme, melhora a distribuição dos antimicrobianos, previne a formação de um novo biofilme.
Então, qualquer método de remoção de material desestabilizado, necrótico, infectado, fibrinoso ou estranho de uma ferida é um debridamento. Então, nem sempre o paciente consegue fazer isso na casa dele e ele precisa de assistência. E é isso que realmente faz diferença na cicatrização de uma úlcera crônica. Então, o principal método de debridamento aí é o cirúrgico, né? Quando a gente fala, essa ferida aí não tem como acompanhar ela aí só no curativo, interna, que a gente vai fazer um debridamento cirúrgico. Ele é feito em ambiente cirúrgico, sob anestesia, indicado para grandes áreas de tecido desestabilizado e ou necrótico ou celulite extensa, ou se infectado, ou sepse não responsiva a outras técnicas. É uma técnica rápida, com riscos inerentes de sangramento e bacteremia transitória, além de danos a estruturas como nervos e tendões. Requer pessoal médico treinado e tem um custo mais elevado. É no hospital. Então, a gente vê aí um hálocris no paciente, provavelmente diabético, recebendo um debridamento cirúrgico, sob anestesia. Mas nem sempre a gente consegue internar o paciente, ainda mais nos dias de hoje, que o Covid não tem tanto leito, então a gente pode fazer o debridamento cirúrgico conservador. O conservador, o objetivo é retirar do tecido desestabilizado o material estranho no interior ou ao redor da lesão, sob anestesia local, com bisturi, tesoura ou cureta. Essa técnica é considerada menos agressiva e menos seletiva quando comparada à técnica cirúrgica. Entretanto, é mais rápido e apresenta riscos semelhantes de dor e sangramento no período pós-operatório. Importante, tem que fazer anestesia, né? É recomendado para minimizar o desconforto. Então, quando a gente quer debridar um pouco mais, só que não quer internar, a gente faz o debridamento conservador. Existe agora também o debridamento que é chamado de mecânico úmido a seco. É aquela situação que acontece sem querer quando a gente vai abrir um curativo. A gente pega uma gaze, molha ela, umedece com soro fisiológico e deixa no leito da ferida e espera ela secar. Assim que ela secou, você puxa a gaze, né? Parece assim, é um sofrimento, pode realmente ter dor, mas ele limpa a ferida fazendo dessa forma. Então, é um método de baixo custo, lento, não seletivo, porque pode vir tecido de granulação junto, e doloroso. E a hidroterapia, igual a gente falou nas feridas, né? A água sob pressão é utilizada em forma de jato, direcionada à superfície da lesão, para retirada de tecido desestabilizado. É excelente. Então, o debridamento com soro ou com água de torneira é o que a gente mais vê sendo feito em qualquer lugar aí quando vai se trocar um curativo. O autolítico é feito com curativos de hidrogel ou hidrocolloide. Como que ele age? Essas substâncias, esses curativos, eles pegam o material que tem na ferida e digerem esse material. Então, fazem uma proteólise desse material. Ele limpa esse material, mas ele continua no leito da ferida. Então, o que é importante do autolítico? Não pode ser uma úlcera criticamente colonizada e infectada. Por quê? Porque você vai digerir o material para a bactéria usar de substrato para ela crescer. Essa técnica pode causar uma maceração ao redor da ferida, ela requer treinamento clínico mínimo, é indolor, mas tem uma resposta lenta. Para ela funcionar, tem que ter exudato. Se não tiver exudato, você não consegue fazer autólise de nada. E nas feridas isquêmicas também a gente não faz, porque qualquer aumento da demanda metabólica ali que você pode causar com o hidrogel pode piorar a condição de isquemia da região e ele evoluir para necrose e perda tecidual. Então a gente tem que tomar cuidado quando uma úlcera é isquêmica, de usar curativo que debride, o curativo que atue sobre a base da ferida. O debridamento enzimático, ela digere também tecidos estalizados, ela requer curativos diários, e a gente tem a papaína, a colagenase e a fibrase, né, que é a fibrinosina DNase. A papaína, então, como vem a figurinha aí, ela vem do mamão, ela tem ação antibacteriana in vitro, ela estimula a granulação e ela faz um debridamento enzimático não seletivo. Ela serve para qualquer tipo de úlcera, com ou sem biofilme, com volume variável de exudato. A recomendação que se faz aí é de 2 a 4% quando você vê uma lesão granulando, mas quer dar uma limpada nela, e 6% quando você vê áreas de necrose. Tem que tomar cuidado com a papaína, porque ela digere muito. Então, às vezes, ela digere tecido saudável, o paciente se queixa de dor. A dor é um mau sinal do uso da papaína, tem que parar de usar.
Nunca use na face a cartilagem, tendão, osso, tecidos nobres. Ela, se presença de maceração sugere um excesso de umidade, então evita usar, porque vai piorar essa maceração. E é aplicada, então, uma aplicação local com gás embebida na solução. Então, coloca uma gaze com bastante papaina nela e deixa na ferida. A colagenase aí é uma das pomadas que foram mais usadas aí na história dos curativos, né? Ela pode ou não ter clorafenicol, então ela degrada de forma seletiva o colágeno nativo da ferida. Ela faz debridamento enzimático seletivo e ela é segura em face, cartilagem, tendão, osso. Então, quando uma úlcera é mais profunda, tente evitar usar a papaina e use a colagenase, então, se você quer fazer um debridamento enzimático. Porque a papaina pode chegar lá no fundo e tocar estruturas nobres, um nervo lá e causar problemas. Quando você tem intenção de fazer uma cicatrização por primeira intenção, você não usa colagenase. Algumas pessoas podem ser alérgicas à colagenase ou ao clorofenicol e tem que ser usado diariamente. Você aplica uma camada fina sobre a ferida e coloca um curativo secundário por cima. A fibrase, ela muito parecida aí com a colagenase, tanto que ela é segura aí também na face, a cartilagem, tendão e osso. A gente tem que fazer curativos diários e tem que evitar aí pacientes alérgicos. Existe o debridamento por larvas aí, a gente nunca viu, é um negócio meio estressante de imaginar ver, mas no mundo se usa às vezes debridamento por larva, essa larva dessa mosquinha, intencionalmente a gente faz uma miíase no paciente. Aí essa larva, ela debrida, ela come o tecido bem rapidamente e depois você tem que tirar essas larvas aí, não pode deixar elas no paciente. Biofilme. Então chegamos aí num ponto crucial da discussão. Biofilmes são comunidades estruturadas de colônias de células microbianas envoltas em uma matriz e aderidas à superfície ou a si mesmas. Então é como se fosse uma grande cidade aí microcelular. Então tem de tudo. E o que elas fazem nessa comunidade? Existe uma diversidade genética e elas são capazes de criar ambientes e defesas que podem produzir inflamação crônica e retardar a cura. Então, às vezes, uma bactéria produz uma substância que protege uma outra bactéria. É uma comunidade mesmo. Ou um fungo está lá facilitando a vida de uma bactéria. Essas colônias se desenvolvem e se protegem por meio de produção de substâncias poliméricas extracelulares que lhe conferem integridade estrutural e as protege contra agentes externos e, portanto, são caracterizadas pela resistência a agentes antimicrobianos e antissépticos, bem como resistência às defesas do sistema imune do hospedeiro. Então, elas são comunidades de bactérias, fungos e vírus mais diversos. Então, há evidências crescentes de que os biofilmes estão presentes na maioria, se não em todas as úlceras crônicas não cicatrizadas. Então, 78% aí das úlceras crônicas contém o biofilme. É essencial diferenciar úlceras que apresentam apenas colonização crítica ou infecção superficial daquelas com infecção mais profunda, levando a erisipela, celulite ou linfangite. Então, como que a gente pensa que uma ferida está infectada e não é biofilme? O paciente tem mal-estar, perda do apetite, está exudando mais, parou de cicatrizar, está um inchaço, edemaciou o fundo da ferida, uma dor que não passa, um tecido de granulação que se desfaz facilmente ao toque, se encosta na ferida, ela solta. Descoloração do leito da ferida, focos de abscesso, o cheiro piorou muito, isso daí tudo é sinal de infecção. Então, aumento da dor e do tamanho, os preditores mais úteis de saber que uma ferida infectou. Então, testes bacteriológicos com swabs não são indicados para fazer essa diferenciação, pois identificam qualitativamente a presença de bactérias. Então, não adianta fazer swab, porque a swab não fala quantas bactérias tem. A gente lembra da última aula que a quantidade era importante para saber se vai virar uma infecção, um biofilme. No caso de infecção associada, quando é necessária a identificação da bactéria para direcionar o tratamento, aí sim você pode fazer uma biópsia da base, o fundo da ferida, para cultura. Depois de lavar bem a ferida. Então, você lava bem, aí você tira um fragmento da base, não da borda, da base, para saber o que pode estar causando a infecção. Então, existe esse acrônimo aí, NERDS,
né, para saber se há um biofilme na ferida. Então, você tem esses 5 itens aí, que ela não cicatriza, exudativa, que ela é vermelha, tem detritos, o cheiro ruim. Então, se tiver 3 deles, tem uma sensibilidade aí de 73% e uma especificidade de 80% para biofilme. E para infecção, existe essa Stones, que a gente, para suspeitar que é a infecção e não o biofilme, quando ela tem aumento do tamanho, aumento da temperatura local, quando expõe algum osso, quando novas áreas começam a se desfazer na ferida, quando está exudando e o cheiro complica, fica fedida a ferida. Sensibilidade em 90%, especificidade em 69%, se desses 6 a gente encontrar 3. Então, uma ferida que está drenando, está quente e com mau cheiro, provavelmente ela está infectada. Então, aí já muda a conduta. Então, para a gente controlar o biofilme, é o debridamento, né? Igual a gente falou agora há pouco, uma estratégia mais importante do tratamento do biofilme, mas não os remove completamente. Então, não adianta só debridar, né? A gente precisa fazer mais coisa. Que mais coisa que a gente pode fazer? Então, usar agentes antissépticos, lavagem ou irrigação. Então, deve ser usado junto com o debridamento para promover a redução da carga de bactérias. A ideia é suprimir o seu redesenvolvimento. Ao considerar antissépticos tópicos, aqueles com propriedades antibiofilme e com menor capacidade de induzir citotoxicidade, matar o tecido de granulação, é o que a gente prefere. É importante observar que antibióticos tópicos como neomicina, bastracina, mupirocina, sulfadiazina de prata não são recomendados para o tratamento de úlceras crônicas. Então, para uma úlcera crônica, não se usa antibiótico tópico. A gente, vamos diminuir a bactéria ali, vamos usar antibiótico. Não é assim. Então, isso daí não é o recomendado. Então, as terapias com antibiofilmes incluem, então, o alcóce de iodo, o PHMB e curativos contendo prata. Pessoal,